O tema de hoje é: não esconda a sua real identidade. Amém? Nós estamos na série Famílias Blindadas. Hoje eu quero continuar falando sobre Jacó, que o Davi pregou no domingo passado. E eu quero falar numa outra perspectiva. Não naquela que ele falou, mas naquilo que Deus colocou no meu coração sobre identidade. E trazendo, contextualizando sobre família também. Amém? Vamos abrir em Gênesis, capítulo 25, do 19 ao 26. Vamos lá, liguem suas Bíblias ou apenas olhem aqui, vai ser projetado. Gênesis 25, do 19 ao 26. Vamos lá. Eu vou ler ali para não dar choque aqui de versões. Essa é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor: 2 nações estão em seu ventre, já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte do que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. Amém? Até aí. Então você pode ver o contexto familiar em que Jacó nasceu. Jacó é filho de Isaque e Rebeca. Rebeca era estéril. Eles viviam numa família onde a mãe não podia gerar. Então já havia um conflito aí, né? A mãe de Jacó não podia gerar. E a história se repete, né? Abraão e Sara do mesmo jeito. Sara não podia gerar, mas veio Ismael, né? Quando ela pediu ao marido que deitasse com a serva Agar, porque queria que a promessa se cumprisse. E então depois veio Isaque. Mas havia um conflito na família. Eles desejavam ter filhos e não conseguiam. Aí o marido orou pela esposa e o Senhor deu a bênção dobrada. Amém? Se você deseja ter filhos, eu declaro sobre sua vida porção dobrada. Amém? Porção dobrada sobre você, porque talvez você não entenda a demora que o Senhor está te fazendo esperar tanto para gerar. Mas eu conheço uma amiga que ela teve 2 ou 3 abortos, eu não lembro exatamente. Hoje ela está no 5º filho, porque o Senhor, Ele capricha naquilo que Ele faz. O diabo tenta impedir, né, as bênçãos de Deus para a nossa vida. Mas quando vem unção dobrada. E foi assim que aconteceu com ele. E eles eram gêmeos. Ou seja, ela esperou. E quando vieram 2. Não só um. Você consegue ver a fidelidade do Senhor? E ele nasceu já com um rótulo. Imagina. Um menino que já nasceu com um rótulo de enganador. Porque o seu nome significava aquele que pegou no calcanhar. Aquele que nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão e recebe o rótulo de alguém que é um enganador. Você pode conseguir imaginar um recém-nascido
que já nasce com esse instinto tão ruim, que ele nasceu querendo tomar o lugar do irmão, você consegue enxergar que isso é verdade? Não, né? Não dá para acreditar que ele tinha esse instinto ruim, por isso lhe deram esse nome de enganador. Então, às vezes, nós colocamos também esse rótulo porque nós estamos acostumados a ler na Bíblia que ele era um enganador. Mas um recém-nascido, ele não tem essa maldade em si de crescer e nascer com esse propósito. Eu vou tomar o lugar do meu irmão. A criança nem pensava direito, nem sabia nem que existia, né? Então, as pessoas ao redor deram esse rótulo para ele. Então, aqui fica uma mensagem aos pais. O que você está profetizando quando você tem um filho? Qual é o nome que você está dando para o seu filho? Eu vejo muitos filhos que recebem nomes, assim como Jacó, enganador, ou outros nomes piores, mas que você entenda que quando você tem um filho, quando um filho nasce, você tem que profetizar a vida sobre a vida dele, né? Então, ele já nasceu com esse rótulo, o enganador. E imagina o peso, ele era neto de Abraão, símbolo de fé, de confiança em Deus. Ele foi o pai das 12 tribos, mas ele nasceu com esse rótulo sobre a sua vida, o enganador. E ele tinha personalidade completamente diferente do seu irmão Esaú. Eles cresceram, se tornaram diferentes. Por quê? Porque Esaú era um homem do campo, homem viril, homem forte, né? No Nordeste a gente diria assim, ele era macho, né? Esaú era macho. E Jacó era um homem da casa, cuidava da casa. Então você imagina como que ficava o rótulo de Jacó, um homem da casa. E Esaú, um homem viril, forte. E Jacó, um homem da casa, né? Então, imagina como que ele se sentia. A Bíblia diz em Gênesis 25, 28. Os meninos cresceram, Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre. Enquanto Jacó era mais pacato, preferia ficar em casa. Isaac amava Esaú, porque gostava de comer a carne da caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Você consegue ver mais uma vez a desestrutura familiar desse casal? Se o texto está dizendo que um amava mais a Esaú e que o outro amava mais a Jacó, como que eles se sentiam? Como que era a competição entre eles nessa casa? Você pode conseguir imaginar? Talvez isso não acontece na sua casa, né? Onde os filhos brigam, não, isso aqui é meu, não, isso é meu, não, isso é eu primeiro, o controle da televisão, eu quero assistir primeiro, eu quero isso, eu quero aquilo. Na sua casa isso não acontece, né? Só acontece na minha. Então, você imagina, os filhos, eles vão crescendo com essa competição entre si. Porque quando você não sabe a importância que você tem, quando você não sabe que você é filho de Deus, você precisa competir com o seu irmão para você receber o amor do seu pai e da sua mãe. Olha que forte. Eu vivo dizendo para os meus filhos, por que vocês competem tanto? Nosso amor e nossa atenção é para vocês dois. Tem lugar para dois, tem comida para dois, tem atenção para dois, mas vocês estão sempre vendo quem chega primeiro. E é assim na sua casa, foi assim na minha, foi assim na vida de Jacó e Esaú, é assim na igreja, é ou não é? Aí chegam os filhos de Deus, todos aqui são filhos de Deus, amém? Aí um começa a ser colocado num cargo de liderança. Só que o outro, porque não sabe que é filho de Deus, e o cargo não define a sua identidade, ele vai brigar com o pastor e perguntar, por que você colocou ele lá e não me colocou? Por que você escolheu ele? Por que o outro cantou 2 músicas e eu não cantei nenhuma hoje? Por que eu sou escalada para servir no ministério infantil, mas lá quem faz a oferta é o fulano? Então o outro é mais importante do que eu. É assim que você vai agindo quando você não sabe que você é um filho de Deus.
e que tudo que Deus preparou está disponível para você. Uma hora você vai estar em cima, outra hora você vai estar embaixo, e tudo bem por isso. Amém? Quando você entende que ser filho de Deus, você está aqui para servir, você não está aqui para aparecer. Você está aqui para servir, você não está para ser servido. Você está aqui para servir, você não está para os holofotes estarem sobre você. Eu era uma pessoa que, por mim, eu jamais iria pregar, porque falei para a Claudinha, né? Me coloque 1000 músicas para cantar, mas não me coloque uma pregação, né? Porque eu sempre fui tímida, eu sempre fui mais calada, e talvez eu me identificasse um pouco mais com Jacó, que não era aquele homem que de repente olhavam e achavam que era o mais importante. Então havia essa desestrutura familiar, a família dividida. O pai que ama mais o filho, a mãe que ama mais a filha, ou vice-versa, geralmente é o contrário. O pai que se dá melhor com a filha, a mãe que se dá melhor com o filho. Nesse caso aqui eram 2 homens, né? Mas a gente sabe que muitas vezes existe esse estigma de que a menina é apegada mais com o pai e o menino é apegado mais com a mãe. É ou não é? E aí você vai se diminuindo, você vai se comparando, você vai ficando triste porque você vê que existem afinidades, né, do seu irmão ou da sua irmã com o seu pai ou com a sua mãe, e você fica ali se sentindo inferior. E ele teve essa mágoa no coração. Ele não era o preferido do pai. Já pensou? Crescer com um nome que chama enganador. Crescer sabendo que o pai amava mais a Esaú do que ele. Num tempo onde o homem era uma figura muito mais forte do que a mulher, né? Então, ele não era o preferido. Então, se ele não era o preferido, ele talvez não era ninguém. Não se sentia ninguém. O preferido do pai. E muitas vezes, na família, nós vamos acumulando mágoas, acumulando tristezas no nosso coração, porque a gente tem a expectativa de um filho X, aquela expectativa. Eu espero que minha filhinha nasça, cresça e tudo, que ela nunca levante a voz para mim, que ela nunca me desrespeite, que ela seja sempre a minha amiga, ou o seu filho da mesma forma. E de repente você começa a ver que os filhos vão criando asas. E eles vão discordando de você. Eles vão desrespeitando muitas vezes você. Eles vão muitas vezes desacatando você. E você começa a acumular mágoas no seu coração. Quando você vê, já tem uma barreira enorme entre você e o seu filho. E você acha que só uma varada vai resolver. Isso é falta de peia. Quem nunca falou isso? Isso é falta de peia. Alguém sabe o que é peia? Que eu sou do Nordeste, né? Lá a gente fala assim, isso é falta de peia. Peia é palmada, né? Chicote, palmada, vara, o que vocês quiserem falar. No Nordeste a gente fala, isso é falta de peia. E aí, a gente vai achando que uma varada resolve. Mas porque muitas vezes você não está tendo tempo suficiente para o seu filho, para saber o que está passando lá dentro. Aí você acha que bater vai resolver, porque ele está assim, rebelde com alguma coisa que está entristecendo ele, mas ele não sabe demonstrar. E a pessoa madura da relação é você. Aquele que deveria chegar com carinho e dizer, o que está acontecendo? Olhar nos olhos e dizer, o que foi que aconteceu? Você não é assim. Você é uma pessoa calma. Você é uma pessoa amorosa. Às vezes, né? Eu consigo dizer isso, mas às vezes eu não consigo. Eu já vou querendo dar uma varada, querendo pegar lá em casa, é a vara a mesma vara que a gente cozinha, aquela de silicone. Isso, a espátula. E aí eu pego a espátula, eu vou pegar a vara. E eu mostro assim para eles, eles já ficam tudo com medo. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente não está sintonizado com Deus, sintonizado com os filhos, para saber que eles estão passando por algo e por isso eles estão se rebelando.
Às vezes eles estão te testando mesmo, mas às vezes é algo de dentro que eles não sabem colocar para fora e eles vão ali tentar te afrontar, para ver até onde você vai, até onde você ama, até onde, né, você consegue ir. Então, essas mágoas vão se acumulando e nós vamos nos sentindo rejeitados pelo próprio filho, pelo próprio pai, digo, e o filho rejeitado pela própria mãe. É ou não é? E às vezes o filho que te rejeita, aquele que você acha que é mais apegado com o outro, ele que te rejeita, ele está tocando na sua ferida de rejeição. E é por isso que você não aceita quando ele te rejeita. Porque aí você volta lá atrás no seu passado, na rejeição que você sofreu do seu pai, na rejeição que você sofreu da sua mãe. E aquilo te dói muito, você não aceita, você quer partir para cima. Isso aqui não, isso aqui eu não aceito. Por quê? Porque mexe com as dores que ainda estão aí dentro de você. Mexe com as dores que não foram curadas. E aí você não sabe por quê. Que você é tão apegado ao outro, que é mais tranquilo, que é mais amoroso, mas que não te faz passar pelas dores que você passou. Eu vim entender isso fazendo psicanálise, sendo analisada durante a minha análise. Eu estou fazendo um curso de psicanálise, mas antes de me tornar psicanalista, eu tenho que ser analisada também. E a psicanalista começou a falar isso para mim. Será que você não sente essas dores ainda e por isso você não aceita essa rejeição da sua filha? E eu estou me expondo aqui porque eu sei que tem muita gente que passa por isso. Tem muita gente aqui que está passando por essas dores exatamente agora. Mas você está tão ocupado em ganhar o seu dinheiro, em fazer o seu dinheiro aqui na América e o dia a dia te consome que você não para pensar nessas dores. E as dores do seu passado estão te consumindo ao ponto de você não conseguir ter bem-estar, ter qualidade de vida. Porque onde você chega parece que você é rejeitado. Ah, não me escolheram. Ah, fiquei de fora. Não. Você só se sente assim porque um dia você passou por essa ferida. E o Senhor quer te curar nessa noite. Amém? O Senhor não te trouxe aqui para ouvir mais uma mensagem. Ele quer curar as dores que estão dentro de você. Então, ele não era o preferido. Além de ser visto como alguém que não podia confiar nele. Imagina ele chegando lá na escola, aí chamando, Esaú, presente. Fulano, presente. Enganador, presente. Imagine o seu nome tem um significado tão ruim que por onde ele passasse, ele tinha esse complexo. Quando ele fosse fazer um negócio, quando ele fosse namorar, as pessoas iam olhar para ele, não, você não vai namorar com a minha filha, com um nome desse, com um estigma desse, eu não quero você. Então assim ele continuou. E quando nós somos rejeitados, quando nós nos sentimos rejeitados, sabe o que acontece? Nós queremos o que é do outro. Quanto mais você é rejeitado, mais você quer ser como o outro é. Porque você acha que o outro é melhor do que você. Então, se você for rejeitado na sua vida, você vai querer a identidade do outro. Parece que você não tem valor, melhor era o outro. E na minha história também foi assim. A minha irmã era super comunicativa, super alegre, engraçada. Onde ela chegava, ela era o centro das atenções. E eu comecei a ver que elogiavam muito ela. E para mim, perguntava assim, essa menina fala não? O gato comeu tua língua? Ah, menina, isso aí não fala não. O gato comeu tua língua. E aí, quanto mais falavam, mais fechada eu ficava. Por quê? Porque a minha irmã era aquela que era legal, que chamava atenção, que ia se dar bem na vida. E eu era aquela tímida, acalada, que o gato tinha comido minha língua. Talvez você também foi, assim como eu, o patinho feio da família. Sabe aquele que ninguém dá nada? Aquele que não vai dar em nada, que ninguém dá um cibazol por ele. É assim? Ninguém dava um cibazol por mim. E aí eu cresci com esse estigma
assim como Jacó. E quem foi rejeitado, muitas vezes tem a tendência de querer agradar demais os outros. Você tem a síndrome da boazinha, do bonzinho. Você faz tudo pelos outros. Jana, pode fazer isso aqui? Posso. Jana, vai não sei aonde para mim? Vou. Jana, pega isso aqui para mim e leva lá do outro lado. Levo. Eu não podia dizer não. Porque cada não que eu dissesse era uma rejeição que eu poderia sentir. Então você vai agradando todo mundo, criando um personagem que Deus não te criou para ser, para que você não seja mais rejeitado. E aí você começa a criar o personagem. Não, aqui é a máscara da boazinha. Aqui na igreja eu tenho que ser boa para todo mundo, tenho que fazer tudo. Aqui em casa não, eu tiro a máscara e digo, eu não quero fazer não. Não, aqui não. E aí você começa a entrar em conflito. O personagem que você criou e a pessoa que você é de fato na sua casa. É lá que está a tua identidade. Você não tem filtros lá. Lá você não precisa fingir que, eu vou, não, olha, não. Você simplesmente grita quando quer, não é assim? Fala o que devia, o que não devia. Só que é essa identidade, essa verdadeira identidade que o Senhor quer transformar. A que você é dentro de casa. Porque essa que você criou é fachada. É um falso eu que você criou para sobreviver na sociedade, para sobreviver no mundo, para ser aceito no meio das pessoas. Então você começa a agradar os outros. Então chega um momento que Jacó, ele prepara um prato de comida para Esaú, que Esaú estava com muita fome, e ele diz que, por favor, me dê esse prato de comida, senão eu vou morrer. E Jacó disse, eu vou te dar esse prato de comida, mas se você me der o direito de primogenitura. Os filhos mais velhos, eles recebiam o dom da primogenitura. Ou seja, quando os chefes da família morriam, eles eram aqueles que assumiam a posição, aqueles que assumiam o comando da família, que representavam a família. E eles tinham direito de porção dobrada. Então, o que Jacó estava dizendo nas entrelinhas? Eu te dou esse prato de comida, que é algo que eu sei fazer. Mas você me dá o seu título que você recebeu do nosso pai. Eu te dou o prato de comida. Tá aqui, é o que eu sei fazer. Mas você me dá o direito de ser chefe da família quando o nosso pai morrer. O que ele estava dizendo é que eu não sei quem eu sou, eu não me sinto amado, eu me sinto rejeitado e por isso eu quero ter o título de chefe da família, eu quero ser alguém, eu quero ter o direito de primogenitura. Mas ele estava certo naquilo que ele queria, sabe por quê? Porque lá no texto, quando a gente leu, o próprio Deus falou para a mãe dele que o mais velho serviria ao mais novo. A questão é que Deus não falou a forma que ele tinha que fazer para poder conquistar essa primogenitura. Não era assim a força. A primogenitura já era dele, porque Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Na Bíblia não diz que Deus era o Deus de Abraão, Isaac e Esaú. Não. Mas ele tomou essa primogenitura à força. E é isso que nós vamos ver. E a importância dessa primogenitura é que representava a força e a vitalidade humana. Era algo que ele não sentia que ele tinha. Lembra que Esaú era o forte, o viril, o macho da história. E Jacó era o homem da casa. E aí, no verso Gênesis 49:3, vai dizer assim: Rúben, você é meu filho mais velho, a minha força. Você é meu primogênito, a minha força. Então era a força que ele queria, a força do seu irmão. Não bastava ser quem ele era, ele queria o que era do seu irmão. Então, continuando, Jacó queria ter um título
para afirmar a sua identidade. Existem pessoas que acham que precisam de um cargo para se sentirem importantes. Nós já estamos em igreja há mais de 20 anos. Acho que uns 25 anos que a gente trabalha com igrejas, bastidores de igrejas. E eu já fui, né? Quando a gente se converte, a gente quer fazer tudo na igreja e a gente vai recebendo os elogios das pessoas e a gente acaba que a gente acha que o nosso valor está nesse reconhecimento, nos aplausos que as pessoas nos dão. Aí é que está o engano. Porque se você não sabe quem você é, que você é filho de Deus, se você estiver pregando aqui um dia, ou juntando as garrafinhas que ficam aqui após o culto, ou limpando o banheiro, se você não sabe que você tem o mesmo valor fazendo essas 3 coisas, é porque você acha que o cargo te define. Então eu sinto te dizer que Deus, Ele quer afirmar sua identidade de filho hoje. Independente se você vai passar o resto da sua vida nesse banco aí. Ou se você vai estar aqui pregando um dia. Porque para Deus, nós todos somos filhos. Não existe o filho mais importante e o menos importante. Existe o filho que busca mais a Deus e que Deus revela os seus segredos e que por isso eles são mais ativos no reino. E onde quer que eles estejam, no banheiro, na escola, aqui em cima, eles sabem o seu valor. Amém? Continuando, Jacó queria ter o título para afirmar sua identidade. Só que em Gênesis 27, nós vamos ler do 27, do 1 ao 4. Coloca aí para mim, por favor. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão frágeis que ele já não podia enxergar. Certo dia, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele respondeu: estou aqui. Disse-lhe Isaque: já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o seu arco e aljava e vá para o campo caçar alguma coisa para mim. Prepare aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Olha só, ele estava ficando velho e ele queria abençoar o seu filho Esaú e pediu para ele ir caçar o animal, preparar a comida que ele mais gostava e trazer, porque ali ele estenderia sua mão e liberaria sobre ele a bênção da primogenitura. Isaque estava velho e não conseguia mais enxergar. Quantos maridos que estão aqui que nem estão velhos ainda? E o Senhor falou com o meu coração. Mas que agem como se fingissem que não estão vendo o que está acontecendo dentro de casa. Você vê o seu filho fazendo coisas erradas e você finge que não vê. Porque no fundo você não quer entrar em conflito com ele. Porque você entra em conflito com ele, aí você é rejeitado, aí vem para a dor da sua rejeição. E aí você não quer corrigir o seu próprio filho. Que às vezes pode estar lá na droga. Que às vezes pode estar fora de casa. E aí você finge que não vê. Porque você acha assim, o meu trabalho é colocar comida dentro de casa. Então não tem nada a ver, a mãe é a dona da casa, ela cuida, ela exorta, ela faz isso e aquilo. E quantas mulheres estão sobrecarregadas porque os maridos não estão fazendo o papel de marido que eram para fazer. E nem sequer lavam uma louça dentro de casa. Aí eu quero ouvir, fala Deus! Desde o início do nosso casamento, nós éramos namorados e a gente aprendeu isso com os nossos discipuladores. Antes de casar, a gente ia, juntava as esposas e fazia a comida, eu e a Suerda. Depois, a gente comia todos à mesa, a gente ia relaxar, porque mulher pode relaxar, sabia, gente? Mulher pode sentar no sofá com as pernas para cima, sim. Por que a mulher tem que fazer toda a comida, preparar a mesa, colocar a comida e no final ela tem que lavar a louça e o maridão lá com o controle da TV? Passa aí para cá. Não, passa para lá. E a mulher lá trabalhando. Ei, a sua mulher não é escrava do lar.
A sua mulher não é escrava do lar. Ela está ali para te servir, ela te ama. Eu amo cozinhar, né? Quando eu quero cozinhar, não amo cozinhar todo dia. Mas eu amo cozinhar. Eu amo fazer uma comida gostosa. E eu amo também que o meu marido ajude depois. Porque isso é a cooperação. A cooperação do lar. Senão fica um sobrecarregado e o outro assistindo televisão, né? Assistindo o jogo. Não posso perder o jogo. É ou não é? Se o jogo é mais importante na sua vida do que o Senhor, do que a sua esposa, tem alguma coisa errada com você. Vamos falar. Isso aqui não está no script. Mas vamos falar. Se você falta o culto porque tem a final do Flamengo, eu vou falar. Você não é crente, não. Você não é crente, não. Quem ganhou hoje? Ainda bem que eu não curto muito, senão eu tava chateada aqui. Porque eu sou Flamengo, hein? Agora me pergunte um jogador. Me pergunte o nome de um jogador. Eu não sei. Então Isaac estava velho e não conseguia mais enxergar. Não deixe que seus filhos se percam dentro de casa enquanto você está lá, trabalhando demais para ganhar o dólar, para ganhar o título, o documento, porque o que importa é o documento nessa terra, né? O que importa é o documento. O seu filho, ele vai se criar, mais tarde ele supera. Não, ele não supera, não. E quem precisa de você hoje é o seu filho. Talvez você até tenha que voltar para o Brasil, mas você vai ganhar o seu filho para Jesus e ele não vai morrer e ir para o inferno. Então o que importa mais? É o documento ou é a sua família unida? Amém? Família dividida não prevalece. Então as famílias blindadas, elas buscam ter concordância entre marido e mulher. Qual é o seu papel dentro de casa? Você já estabeleceu seu papel? Não, o meu marido tira o lixo, tá bom. E eu cozinho, mas ele lava a louça depois. Eu lavo o banheiro tantos dias, mas um dia ele lava também, tá? Porque marido também sabe lavar banheiro. Não sabe? Não tão bem. Mas você já ensinou para ele? Ou você quer só dizer como é que tem que ser e também não quer ensinar? E ele deixa que eu faço. É assim? A gente vai levando a carga porque quer. Porque marido sabe trocar a fralda. Marido sabe colocar a criança para dormir. Sabe ou não sabe? Mas você deixa? Você deixa? Eu deixo. Eu sempre deixei. E quando eles estavam pequenos assim, eu passei 5 dias num retiro espiritual. E o Davi com os 2 pequenos. Não tinha família, não tinha ninguém. Eu disse, ele vai se dar conta, ele vai esperar. E eu, aleluia, recebendo de Deus. Mas o seu filho tem 10 anos de idade, você nunca deixou nem na casa da avó. Porque não pode ficar na casa de ninguém, não. Aí você se sobrecarrega e depois coloca a culpa no marido ou em Deus. Não é assim, né, gente? Então, família dividida não prevalece. Como é que está o diálogo da sua família? Esses dias a gente passou por isso. Eu cheguei naquela ira assim, eu vou pegar a vara. E quando chegou lá fora e o Davi começou a conversar com eles e... O que está acontecendo? Por que você está reagindo assim? E você? O que está reagindo? Aí um começou a chorar e contar um fato que eles não tinham contado. Eu estou assim porque aconteceu isso, meu amigo falou isso. E ela disse, eu estou assim por isso. A gente poderia ter batido ali, aparentemente teria resolvido, mas não ia resolver nada. Então vem Rebeca e ela arma toda uma situação. Ela chama, filho, vem aqui. Eu ouvi seu pai dizendo que vai abençoar Esaú. Então vem cá, corre aqui. Vai lá no nosso rebanho. Pega os 2 melhores cabritos. Traz aqui que eu vou fazer a comida para dar para eles. Para que você vá e você represente o seu irmão. Então ela preparou a comida. Ela pegou a pele do animal, gente. Olha que mulher. Olha que mulher.
Quem era realmente a enganadora da história? Ela colocou a pele dele colada assim, para quando o pai pegasse no braço, esse aqui é o meu filho, o macho. Ela pensou até nisso. Por um lado, eu acredito, ela estava vendo que estava chegando o tempo da promessa do filho, né, receber a primogenitura, que Deus já tinha falado com ela do ventre, que não ia ser Esaú. Então, o que ela falou? Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu tenho que dar um jeito com as minhas mãos. Foi assim com Sara. Deus disse para eles que eu não tenho filho, não disse? Aí ela disse, eu sou estéril. Meu marido já está ficando velho, broxa, já não presta para nada. Já está broxando. Então, vem aqui, fulaninha. Deita aqui com meu marido. Deita com ele rápido para que eu tenha esse filho. Porque eu estou vendo a promessa não acontecer. Mas era essa a promessa que Deus tinha para ela? Não, era um filho do ventre dela. Então tem muita mulher dando um jeitinho nas coisas que Deus falou. E muitas vezes não é isso que Deus tem para você. Você está dando um jeitinho para apressar a promessa e você vai acabar com tudo. Jacó, como era obediente, né? Ele foi lá, ele obedeceu. Ele até ficou com medo e disse assim, mas se ela palpar aqui e sentir que não sou eu. Aí sabe o que a mulher falou? Que venha sobre mim a maldição, se ele te reconhecer. Então, gente, misericórdia, né? Misericórdia para essa mãe que quis tomar a promessa de Deus à força. Eu não sei como que o Senhor ia fazer para que no final o outro fosse abençoado. Sei lá, o Esaú podia dar um ataque, podia cair no chão, e aí os servos vinham e seguravam. Eu não sei. Mas Deus ia fazer. Não era através do engano, porque Deus é um Deus de princípios, né? Ele não ia fazer desse jeito. Jacó, então, ele veste a pele e ele vai se apresentar para o seu pai. Ele estava vestindo a identidade que a mãe queria que ele vestisse. Será que isso não tem acontecido para você? A mãe projetou na sua vida que você tem que ser médico. Você trabalha, estuda, tá fazendo de tudo. Porque no fundo você quer agradar a sua mãe. No fundo, se você tivesse que escolher sua profissão, você ia ser musicista, igual a mim. Aquela profissão assim que as pessoas perguntam, qual é a tua profissão? É um musicista. Ah, não, mas teu trabalho mesmo, o que tu faz mesmo assim, né? Como se musicista não fosse profissão, né? Então, as pessoas querem aquela que dá status. Até isso fala da nossa identidade. Você quer o que dá mais dinheiro, você quer o que dá status, você quer o que vai aparecer, o que está na mídia, o que vai bombar. Mas se o Senhor quiser que você seja musicista, como eu sou, que eu nem ganho dinheiro com a minha profissão, gente. Porque eu fiz essa profissão para o ministério, não fiz a profissão para ganhar dinheiro. Mas o Senhor me dá outras formas de ganhar dinheiro hoje, com mentorias, né, através de escrevendo livros. Eu nunca imaginei escrever livros. Mas quando o Senhor quer te usar, não importa a tua profissão. Você não é o seu cargo. Amém? Você não é o seu cargo. O cargo é algo que Deus usa para manifestar quem você é. Mas tem gente que está tão perdido porque já foi vendedor, já foi helper, já foi aqui, já trabalhou com brick, já ajudou no telhado, já fez não sei o quê. E no Brasil você tinha uma profissão maravilhosa, você sentava só no escritório e ficava lá batendo os dedinhos no computador e ligando para as pessoas. Mas aqui você chegou e você é faxineira. O que você é? Faxineira. No Brasil, ser faxineira é uma profissão muito honrada, mas é uma profissão das pessoas que têm menos condições financeiras. É ou não é? Aqui nos Estados Unidos, não. Você chega e você já vai para a faxina, que é o dinheiro mais rápido que entra, né? E que vai te ajudar.
E aí as pessoas vão crescendo e vão se tornando empresários, vão tendo as suas empresas de faxina. Tem muitas aqui assim. E não tem nada de errado com isso. Mas se você não sabe quem você é, você vai achar que a faxineira é menor do que a empresária. A faxineira é menor do que a secretária. A faxineira é menor do que a enfermeira. Você está nivelando quem você é de acordo com a sua profissão. O título que a sociedade deu. Isso aqui é melhor, isso é um pouquinho pior, isso aqui é melhor, isso aqui é... E você vai assim. Porque foi isso que te ensinaram e está enraizado na nossa cabeça. Então ele vendeu a sua identidade. Ele vestiu a identidade do irmão, aliás. E isso é que eu quero dizer para você. Não vista a identidade de ninguém. Busque do Senhor o que Ele quer para a sua vida. O que Ele tem para você. Você não é o seu irmão, você não é a sua irmã, você não é aquela pessoa que você foi comparada a vida toda. Você é filho de Deus. E os filhos de Deus, eles podem ser o que quiserem, que o Senhor ele vai te abençoar. Em que profissão que seja. Então pare de vestir a identidade de alguém. Então Isaac pergunta a Jacó: quem é você? Jacó ou Esaú? Ele dá a chance de ele dizer quem ele era. Quem é você? Jacó ou Esaú? O que Jacó responde? Eu sou o teu filho mais velho. Eu fiz o que o Senhor mandou. Está aqui a caça. Para que você me dê a bênção. Jacó, ele criou esse personagem, esse falso eu, para receber o que ele queria. E é isso que nós fazemos. E esse falso eu, ele só cai da nossa vida quando nós expomos esse falso eu à verdade. Quando você, não importa quem seja, se é uma autoridade, se é um pastor, se é quem for, você é você. Você não está fingindo que é alguém. E o Instagram está aí para contar a história, né? Tem muita gente lá que está fingindo ser o que não era, porque na verdade quer ser aceito por todo mundo. Posta lá uma foto da família se beijando. Aí tá o maior quebra-pau dentro de casa, né? Você vai e bate lá na porta, ele nem abre porque estão brigando. Mas tá lá a foto do beijinho da família unida. Então pare de querer aparentar, pare de querer ser quem você não é. Que é por isso que às vezes você não entende. Por que Deus não fala comigo? Por que Deus fala com todo mundo e não fala comigo? Porque um pressuposto para Deus falar com você é você ter pureza de coração. É você ser verdadeiro. Você parar de fingir para os outros uma coisa que você não é. Então ele diz assim: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa tocá-lo e tenha certeza de que é você. Isaac tocou nele e ele disse assim: a voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Então sempre que nós tentamos funcionar na identidade de alguém, as pessoas reconhecerão que a nossa voz é nossa, mas que as nossas mãos ou o nosso serviço não estão de acordo com a nossa voz. A identidade não bateu. A identidade não bateu. Você está querendo servir as pessoas, os seus braços ali, mostrar que você é uma coisa. Mas o pai, o verdadeiro pai, ele reconhece a sua voz. Ele reconhece o que está dentro de você. Ele reconhece a sua identidade. O nosso serviço, o nosso braço, não está de acordo com a nossa identidade, com aquilo que Deus colocou dentro de nós. E é preciso alinhar o que você aparenta e quem você é de fato. A autoridade de Deus vem na sua vida quando você é quem você é. Quando você assume a sua identidade. Independente se vão te rejeitar ou não. O pai reconhece quem você é. Então o pai comeu a caça, abençoou Jacó, vestido de Esaú. E o que aconteceu? Esaú chegou em seguida. E a Bíblia diz que ele chorou e que ele odiou Jacó, porque ele foi enganado por ele. Então, quando Esaú chega,
você precisa tirar as máscaras. Chegou o momento de você tirar as máscaras de fortuna, de eu posso tudo, de boazinha, aquela que faz tudo por todo mundo, de corajosa, quando no fundo você está morrendo de medo. Ou até de coitadinha mesmo, ai, ninguém me ama. Tire as suas máscaras, porque o Pai só destrava a sua identidade quando você é verdadeiro. Mascarar a sua identidade tem prazo de validade. Quando Esaú chegou, a máscara dele caiu. Só que o que ele fez? Ele fugiu. Podia ser um momento que ele teria se arrependido e teria dito, me perdoe, eu não queria isso, minha mãe falou, eu também aceitei, me perdoe. Não, mas ele fugiu. Então, quando ele foge, a mãe diz ainda, a mãe ainda tramando, vai meu filho, o filhinho da mamãe, né? Tem alguma mãe que faz isso aqui com os filhos? O filhinho da mamãe, não mexe com o filhinho da mamãe. E aí o menino vai crescendo sem força. Por quê? Porque a mãe está sempre lá para cobrir aqueles erros que o filhinho fez. Então ele conheceu Rebeca, e ali ele serviu 7 anos por Raquel, que era a mulher da vida dele. E sabe o que aconteceu com ele? Ele foi enganado pelo sogro. E eu quero deixar uma lição para você. O pecado que você comete vai te perseguir. Ele tentou enganar todo mundo. Chegou um momento que ele disse assim, agora sim, vai me dar Raquel, né? Aí ele disse, não, você vai ficar mais 7 anos agora para você ganhar Raquel. Agora eu vou te dar a Lia. Então, o pecado que você comete vai vir sobre você de alguma forma. Por quê? Porque a gente colhe o que a gente planta. Falo muito isso para os meus filhos. Não dá para plantar laranja e colher manga. Não dá para plantar limão e colher banana. Não. Você vai plantar banana, você vai colher banana. Vai plantar limão, vai colher limão. Colhe amor, recebe amor. Se você colhe ignorância, é isso que você vai receber. Ignorância. Se plantarmos bem, nós colhemos bem. Então Jacó agora, ele começou a ser abençoado. Mesmo assim, Deus ainda abençoava ele. E agora ele foge do sogro. Ele prosperou tanto que agora o sogro ficou com inveja dele. E aí ele se despede do sogro e foge. E chegou um momento que ele estava num lugar com toda a sua família. E um servo chegou dizendo que o seu irmão Esaú agora estava vindo ao encontro dele. E ele se angustiou muito, porque ele pensou, é agora que eu vou morrer. Esaú queria matar Jacó. E ele era tão covarde que ele colocou as esposas tudo na frente. A esposa, as concubinas, os filhos e no final aquele que amava. Por quê? Porque ele vai que eles encontram primeiro e ainda parte já pode fugir. E eu vou fugir mais ainda porque eu estou no fim da fila. Então Jacó era filho de crente, neto de crente, mas ele não era crente. Eu não sei se tem alguém aqui que você recebe o título, eu sou filho do pastor fulano, o meu avô era pastor, meu bisavô, meu taravô, mas você ainda não teve o seu encontro pessoal com Deus. E você só se torna filho de Deus se você tem um encontro com Ele. Não adianta você ser filho de pastor, não. Filho de pastor não leva ninguém para o céu. O que vai te levar para o céu tem um encontro real com Jesus. Então ele disse, Deus falou com ele, eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Nessa época ele estava com 77 anos. Deus se revelou a ele em Betel, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, teu avô, o Deus de Isaac, o teu pai. Mas ele ainda não tinha Deus como seu Deus pessoal. Ele era o Deus do pai, o Deus do avô, mas não era o Deus dele. Ele não tinha convertido seu coração. Até que ele continua fugindo. Então eu quero te perguntar, até quando você vai fugir
de Deus? Até quando você vai usar a sua história do passado para dizer, eu não estou assim tão firme porque aconteceu isso comigo e eu sofri isso, e a igreja me feriu, e o pastor não me reconheceu, e a pastora não me deu o cargo que eu queria. E pare de dar desculpas para Deus. Pare de usar a sua história como muleta para dizer, eu estou aqui mancando porque fizeram isso comigo. Então, no fundo, você está culpando a Deus, porque se Deus permitiu que você passasse por isso, será que Deus tinha morrido quando você estava passando por tudo que você passou? Então, Deus morreu naquele momento e agora Ele ressuscitou para te trazer de volta para a igreja? Deus não morreu no momento em que você foi abusada. Deus não estava morto quando você foi traída. Deus não estava morto quando você passou por tudo que você passou, que só você sabe. Deus não estava morto quando teu pai te rejeitou. Deus não estava morto quando tudo te aconteceu. Mas você continua culpando a Deus por todas as mazelas que aconteceram na sua vida. Enquanto você não disser para Deus, Senhor, me perdoa, porque eu estou culpando o Senhor, mas eu não entendi que com a minha história eu posso alcançar outras pessoas, eu posso ressignificar as minhas dores e eu posso ser um canal de bênção na vida dos outros. Enquanto você ficar lambendo as suas feridas, Deus não vai poder te usar da forma que Ele quer te usar. Então, durante a noite, Jacó se levantou com suas 2 mulheres, suas servas, e atravessou o val de Jaboque. E ali ele ficou sozinho. Nós só temos um encontro com Deus quando nós ficamos sozinhos. E sozinhos eu não quero dizer a ausência de pessoas, não. Sozinhos é quando você entra no seu quarto. Pode ter muita gente, pode ser aqui. E você se conecta com Deus que mora aqui dentro de você. E você diz, Senhor, até aqui eu enganei as pessoas, eu enganei a mim mesmo, eu estou fugindo do passado. Eu estou tentando segurar algo na minha vida que eu sei que é errado, mas o meu orgulho me impede de pedir perdão e de voltar para o Senhor. Talvez o Senhor esteja dizendo isso para você, filho. Eu estou aqui para te acolher. Eu estou aqui para ouvir aquilo que está no seu coração. Ainda que seja assim, Senhor, eu tenho ódio da minha família. Eu tenho ódio do que fizeram comigo. Eu tenho ódio até do Senhor. Ele não vai te condenar por isso. Mas se você teve um pai muito durão, você acha que Deus vai ser durão com você. Deus não tem nada a ver com seu pai terreno. Ainda que ele tenha sido o melhor amoroso pai do mundo. Não. Deus, Ele é fiel, Deus, Ele é justo, Deus é amor. E você compara Deus com o seu pai terreno. E eu estou aqui para te dizer que Deus não é o seu pai terreno. Ele te acolhe, Ele te aceita, Ele não te condena por causa do seu pecado, Ele quer te estender a mão e te ajudar a levantar. No judaísmo, a palavra techuvá quer dizer arrependimento. Mas não é só um arrependimento. Não quero mais cometer isso. Não. É uma conexão que você tem com Deus, que mora aqui dentro de você. E por isso, porque você entende que Deus mora dentro de você, que você não pode esconder nada dele, você se arrepende genuinamente. Porque você está cansado de viver uma vida de fachada. A solidão, ela é a falta de consciência da presença de Deus. Muitas mulheres sentem isso, né? Eu me sinto tão sozinha. É porque você não encontrou Deus ainda dentro de você. O Deus que não te deixa sozinho um só minuto, que diz assim, eu irei para o Pai, mas virá o Consolador, que vai estar com você todos os dias, até que Jesus volte. O Espírito Santo, ele está dentro de você para curar sua solidão. Jacó precisava depender de Deus, vencer o seu orgulho. Então, o anjo vai, que ele representa Jesus, né? Ali é uma teofania. O anjo, que eles dizem que é anjo, já era uma aparição do próprio Jesus antecipada.
e toca na articulação da coxa dele. Você sabe por quê? Articulação? A articulação é responsável por suportar o peso. A articulação é responsável pelos movimentos. E a articulação é responsável pelo equilíbrio. Então, o que ele estava dizendo? Enquanto você não se render e parar de lutar, eu não vou abençoar a sua movimentação, a sua vida. Nada do que você fizer vai dar certo. Enquanto você não se render, você não será capaz de suportar o seu peso sozinho. Você vai estar sempre sobrecarregado e cansado. Enquanto você não se render, você não vai ter equilíbrio emocional. Talvez você está aqui desequilibrada, não consegue viver uma vida equilibrada na presença de Deus. Ele diz: se renda. Se renda, pare de lutar com as suas forças. Deus, Ele não desiste de você, e ainda que Ele tenha que te ferir, Ele vai te ferir, mas para que você comece a andar de forma diferente. Oséias 2,14 que vai dizer isso. Te levarei para um deserto, para ali falar o teu coração. Deus, Ele prepara até um deserto na tua vida, para que Ele não te perca, para que Ele não perca o teu coração. E talvez a América, que para muitos é um lugar de deleite, terra prometida, lugar onde está lá o Mickey, mas você está passando maior prova, maior deserto. E Deus está dizendo, quem sabe, não foi esse deserto que Ele tem preparado para você se render, para você ficar mais perto dEle, para você viver o plano e o propósito dEle na sua vida. Porque se não fosse o deserto, você estava lá ganhando dinheiro e talvez já tinha até perdido seu casamento. Se não fosse o desertinho que Deus preparou para a sua vida, você já tinha talvez até morrido. Muitos aqui até morrido num acidente. Se não fosse o deserto que Deus preparou da tua vida, talvez você já teria tirado sua própria vida. Deus está te dando o deserto de presente, para que você se renda, que você entenda que Ele te ama e que Ele tem o melhor para você e que você tem se contentado com as migalhas que o inimigo tem te dado. Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem um emprego muito melhor. Ele tem uma pessoa muito melhor para você. Ele tem algo muito melhor para ti, mas você não sabe o seu valor e você se contenta com um pratinho de migalhas. É como um mendigo assim sentado em cima de uma mina de ouro, sabe? Ele está lá sentado, tem uma mina lá embaixo, ele sabe que tem tudo do bom e do melhor, melhores pepitas, ouros e pedras preciosas. Mas ele não sabe que é dele, porque ele se sente um escravo, ele se sente nada. Então, o anjo chega para ele e diz, qual o seu nome? A segunda oportunidade, qual o seu nome? E aqui ele diz, Jacó, respondeu ele. Ele cansou de fugir, ele cansou de aparentar, ele cansou de fazer o que os outros achavam que ele tinha que fazer, ele cansou de vestir a pele para parecer com seu irmão, ele cansou de ser enganado por seu sogro. Talvez você esteja cansado essa noite. E o Senhor te diz, deixa as máscaras caírem. Fale quem você é para Deus. Fale quem você é, Ele não vai te punir, não. Se Ele te deu a oportunidade de estar aqui ouvindo essa palavra, é porque Ele quer falar o seu coração. Para finalizar, existe um livro que eu recomendo muito que você leia. O Cavaleiro Preso na Armadura, de Robert Fisher. E ele vai falar sobre um cara que vestia suas armaduras e saía para a guerra. Ele era um grande guerreiro. Mas quando ele chegava em casa, ele não conseguia tirar as armaduras, porque ele não conseguia lidar com os seus problemas do seu dia a dia, com a sua esposa, com seu filho, os problemas pessoais que ele passava. Então ele ficou com a armadura para que ele mantesse aquela imagem para o mundo de que ele era um homem guerreiro. Só que a sua mulher resolve sair de casa,
Se você não tirar a armadura, eu vou sair de casa. Seu filho já não aguenta mais não ver a sua cara. Porque você com essa armadura aí, ele não sabe mais nem como é que é o seu rosto. Então aquela mulher saiu de casa e ele começou a trilhar a jornada do autoconhecimento. Onde ele começou a ver onde é que ele estava errando. Ele começou a trilhar o caminho da verdade. Onde ele começou a ver que no fundo o problema não era sua esposa, o problema era ele. Ele começou a entender que ele não era nada daquilo. Aos poucos, eu não vou dar spoiler aqui, você procura lá, o cavaleiro preso na armadura. Mas você precisa tirar as suas máscaras. Você precisa parar de aparentar e viver essa trilha da verdade. Porque Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai a Deus se não for com a verdade. Quanto tempo você está mentindo para si mesmo? Quanto tempo você está mentindo para as pessoas? Gênesis 22 vai dizer assim: o homem disse, seu nome não será Jacó. De agora em diante você se chamará Israel, pois lutou com Deus e com Deus venceu. Por favor, diga-me qual é o seu nome, disse Jacó. Porque quer saber o meu nome, replicou o homem. E abençoou Jacó. A bênção de Jacó veio do próprio Jesus. A bênção de Jacó veio nesse momento do anjo. Não foi aquela bênção que ele tomou à força do seu pai. Então, se o teu pai não te abençoou, Jesus, Deus, nosso Deus, ele vai preparar alguém que vai te abençoar. Ele vai preparar um Melquisedeque que vai entrar na tua jornada e mudar a tua história, o teu destino. Porque não é porque você não tem pai que Deus vai te deixar sem destino. Não é porque você não teve um pai presente que ele vai te deixar sem ser abençoado na sua vida. Você continua sendo abençoado. Amém? Você vai descobrir quem você é quando você parar de se esconder de Deus.